Isso aí, pessoal. Agora é a instalação do Ruby on Rails no macOS. Então eu vou mostrar para vocês esse site aqui do gorails.com e eu achei bem bacana como ele faz aqui a instalação e é a instalação que eu fiz também. Então aqui você vai escolher o macOS e aqui qual a versão que você está usando. No meu caso é o Catalina. Então eu vou passando com vocês aqui só para adaptar de repente para o nosso cenário. Então vamos lá. Terminal padrão do Catalina é o ZSH. Então, se você está usando o Bash, mas se você já sabe mexer nele, então não há problema nenhum de continuar. Mas se você quiser trocar para o ZSH, aqui tem essa informação. Para gerenciar pacote no macOS, um produto muito usado é o Homebrew. E aqui tem como que você faz para instalá-lo. E é esse aqui que eu uso, ele é bem bacana. Então você vai instalar ele aqui com este comando, inclusive ele usa o Ruby. E aí você vai baixar ele para você. Agora a gente vai instalar o Ruby. No macOS a gente consegue usar um gerenciador de versão. Ou seja, a gente pode ter várias versões de Ruby. Então eu posso ter um projeto mais antigo com a versão 2.6.0, posso ter um mais novo com 2.7.2, pode ter vários. E aí você tem dessa opção ou RBenv ou RVM. E eu uso o RBenv, então esse site aqui também está recomendando instalar. Então é ele que a gente vai usar. Então aqui você vai instalar tanto o RBenv quanto o Ruby Build. E aqui ele está dando também os comandos para você. Então é basicamente copiar e colar. O macOS já vem com o Git instalado. Mas se você quiser, você também pode instalá-lo via Homebrew. Então, se você já tiver instalado, não tem problema nenhum você usá-lo. Agora, se você quiser usar, o comando é brew install git. Então, depois que você instalar o git, você vai rodar esses comandos aqui, para que você deixe configurado no git o seu nome e também o seu e-mail. Agora, essa última linha aqui, a gente vai fazer depois. Não precisa fazer ela agora não, que é a linha do SSH Keygen. Depois disso, vai vir a instalação do Rails. Então, nesse caso, ele está dando o recomendado, que é o 6.034, mas hoje a versão atual é a 6.1.0. Então, o comando que você vai rodar é gen install rails -v 6.1.0. E depois que você rodar esse comando, como o Rails ele traz também uma linha de comando, ou seja, ele acaba sendo um executável, então via RBenv você tem que rodar o comando RBenv rehash. E aí quando você rodar o Rails -v, você vai ver a versão 6.1.0. No meu caso eu vou fazer também esse passo porque eu não estou com essa última versão instalada. Então com o terminal aberto, eu vou rodar aqui o comando ruby -v, tá lá a informação de qual versão que eu tenho, e se eu rodar o Rails -v, ele está a versão 6.034. Então eu vou instalar a versão nova com o comando gen install rails -v 6.1.0.
Depois dele instalar tudo, que são as dependências necessárias, se eu rodar o Rails -v, ele vai mostrar que eu estou com a versão 6.10. Voltando aqui para o blog do Go Rails, agora ele está configurando o banco de dados. Então também através do Homebrew, com o comando brew, você vai instalar brew install SQLite 3. Mas aqui embaixo ele dá também a opção de você instalar o MySQL e o PostgreSQL. Então isso aqui são passos opcionais. A gente não vai usar para esse projeto nosso de API nem o MySQL nem o Postgre. O Postgre a gente vai usar ele em produção, só que a princípio a gente não precisa ter instalado localmente. Então pode deixar espaço aqui se não quiser fazer. Por fim, ele informa que você tem que instalar aqui, na verdade, são as ferramentas de linha de comando que o macOS vai precisar para poder instalar algumas dependências. Eu rodei este comando aqui, não funcionou, mas eu fui no terminal aqui e rodei um comando que ele faz isso também. Então o comando é xcode-select --install. No meu caso, ele deu um erro, porque eu já tenho ele instalado. Então, no seu caso aí, se você não tiver a linha de comando instalada, então o comando é esse daqui. Bom, ficou faltando instalar o Node e o Yarn. Então, o Node, você pode vir aqui no site próprio do Node, instalar essa versão aqui, que aí ele vai fazer o download específico do macOS. Se não, você pode também usar o brew. Então você usa brew install node, aí você coloca o @14, que é a versão que você deseja. No meu caso eu já tenho ele instalado. E aí no final da instalação ele tem um comando que você tem que rodar ali para que toda vez que você abrir o terminal esteja configurado o Node para você. E depois de instalar o Node, você vai instalar também brew install yarn. Então, se você quiser via brew, você faz dessa forma. Se não, você pode ir nos sites também e instalar as versões que tem lá. Então, pessoal, agora que a gente instalou tudo que é necessário, eu vou criar um projeto básico aqui de Ruby on Rails no padrão MVC para que a gente consiga validar se está tudo instalado corretamente. Então, o que eu gosto de fazer é criar uma pasta Projects para eu salvar todos os meus projetos lá dentro. E dentro do Projects eu crio uma outra pasta, que no caso eu vou criar uma pasta chamada Rails, para que eu agrupe tudo referente a Ruby on Rails nessa pasta. Então, para você criar o projeto, você pode ficar também à vontade. O comando é mkdir e aí você coloca o nome da pasta. Então, no caso, seria Projects. Como eu já tenho essa pasta, eu vou apenas entrar nela. Dentro do Projects também você pode criar então o mkdir Rails para criar essa pasta. E como eu já tenho, eu vou apenas entrar nela. Uma vez dentro dessa pasta, agora eu vou criar o projeto. Como eu instalei através do RBenv o Rails, a gen Rails, a gente tem que rodar o comando RBenv rehash. Naquele site, o Go Rails tem essa informação. Então eu estou rodando aqui novamente só por precaução. Então o comando para criar um projeto novo é Rails new e o nome do projeto que eu quero. No caso eu vou chamar de Tour of Heroes e vou dar o Enter. Então ele vai criar toda a estrutura de pasta, os arquivos necessários. Depois disso ele vai baixar todas as dependências do Rails. E aí depois ele vai fazer através do Yarn, vai baixar as dependências de JavaScript. Porque geralmente todo projeto MVC a gente vai sempre estar precisando de JavaScript. Pronto, depois de tudo instalado,
eu vou limpar, aí eu vou entrar dentro da pasta que eu acabei de criar, cd Tour of Heroes, e agora eu vou rodar o comando para levantar o servidor do Rails, que é Rails Serve, só que eu não preciso digitar Rails Serve, eu posso abreviar para Rails S. E ele vai subir na porta 3000 para mim, localhost 2.3000. Agora eu vou abrir o browser, vou dar o Enter aqui. Pronto, ele já mostra a página inicial de boas-vindas do Rails. Agora eu vou voltar para o terminal, vou pressionar as teclas Ctrl e C para parar o terminal. E aqui eu vou criar um CRUD. Então o Rails ele dá para nós um comando em que ele já gera o CRUD completo para nós. Então eu vou criar um CRUD de Heroes, apenas para validar se o banco de dados está ok, enfim. Vamos lá. O comando é Rails, G de Generate, Scaffold, que é o comando para criar o CRUD para nós. Eu vou colocar aqui o nome que eu quero desse CRUD, que é Hero, e eu já vou criar uma coluna chamada name do tipo string. Vou dar o Enter. Ele já cria para nós essa estrutura. E agora eu vou rodar dois comandos. Um é para criar o banco de dados, que é o SQLite, e o outro para fazer a criação dessa tabela, que aqui é entendido como migrate. Então o comando é Rails db create. O banco de dados de desenvolvimento já está criado e aí ele criou apenas o de teste. E agora eu vou rodar o comando para criar a tabela, que é Rails db migrate. Então ele mostra ali que criou a tabela com sucesso. Então vou rodar novamente o comando para subir minha aplicação. Rails S. Voltando aqui para minha aplicação, para eu conseguir ver o que foi criado, eu vou colocar /heroes, que é o hero no plural. Então aqui ele já está mostrando uma listagem. Eu vou clicar aqui para criar um novo. Então aqui eu vou criar o Thor. Criou com sucesso. Vou criar um novo. Capitão América. Então ele já mostra a listagem para mim. E aí eu posso clicar em Show para exibir, editar. Então eu vou trocar aqui de Thor para Hulk. Ele atualizou. E eu posso também excluir. Aí ele pergunta se eu tenho certeza, falando que sim. Ele excluiu para mim. Então esse é um CRUD básico no padrão MVC, que já é uma estrutura inicial para você começar. Então percebe que eu não entrei em momento algum em código, foi só por linha de comando. Mas no curso a gente vai ver tudo isso aí com calma. Mas pelo menos já é um indicativo de que tudo que a gente precisou instalar foi realizado com sucesso.